No vídeo de hoje eu vim bater um papo com vocês a respeito de como que você pode, mesmo sendo pobre, enriquecer investindo em ações e fundos imobiliários. E se você não me conhece, muito prazer, eu sou Robson Andrade e eu trago conteúdo aqui focado no mercado financeiro, renda extra e diversos outros assuntos relacionados a investimentos também. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido que você deixe o seu gostei nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito, que você se inscreva também e venha compartilhar um pouco do seu conhecimento, enquanto eu também compartilho um pouco do meu conhecimento com você. E hoje eu separei um assunto um pouco diferente para vir conversar com vocês, né? Eu quero falar principalmente sobre algo que está voltado e direcionado principalmente ao pensamento e à mentalidade de você que é do outro lado que pode estar me assistindo e de muitas pessoas, que é algo até comum aqui para o nosso dia a dia, que é diretamente ligado ao que as pessoas geralmente fazem com seu dinheiro. Muitas vezes você pode ser aquele tipo de pessoa que imagina que para começar a investir em ações, fundos imobiliários ou até outros investimentos, né, por exemplo, no exterior, você necessariamente precisa ganhar muito bem, você precisa ser aquele tipo de pessoa que ganha 5 mil reais por mês, 6 mil reais, 10 mil, 15 mil, e provavelmente você já deve ter escutado um comentário mais ou menos levando para esse tipo de situação, de que quanto mais você ganha, mais você gasta. E faz até sentido, né? Mas por que muitas pessoas ganham tão bem, outras nem tão bem assim, e vivem de formas totalmente diferentes? Uma consegue lidar muito bem com o seu dinheiro e outra já não consegue lidar tão bem assim. Umas conseguem economizar e outras não. Isso está ligado diretamente ao seu pensamento, à sua mentalidade e o seu comportamento financeiro, a forma que você trata o seu dinheiro. Afinal, o dinheiro em si, ele não tolera desaforo e uma má gestão de forma alguma. Uma vez que você toma uma decisão ruim financeiramente falando, consequentemente você vai colher um fruto ruim das suas escolhas. E o dinheiro simplesmente não tolera esse tipo de escolha. Uma vez que você escolheu algo ruim, fez uma má decisão, fez uma má escolha e fez um mau gasto do seu dinheiro, consequentemente você vai colher isso. Muitas pessoas, consequentemente, têm uma boa profissão, exercem uma carreira, né, durante sua vida inteira, onde elas podem ter 5 salários mínimos, 6 salários mínimos, 10 salários mínimos, e mesmo assim, muitas vezes aquela pessoa tem uma vida medíocre, podemos dizer. Por quê? Porque ela não sabe cuidar do seu dinheiro. O dinheiro em si, ele não precisa, né, ser economizado o tempo inteiro. O dinheiro em si também não precisa ser levado extremamente a sério, no sentido de que você não possa gastar. O dinheiro, a questão em si não está no que você vai gastar, mas sim de que forma você vai gastar o seu dinheiro. Por que todo mês você não separa uma fraçãozinha desse dinheiro e investe em algo? Uma coisa que geralmente muitas pessoas ricas fazem, e elas continuam enriquecendo dia após dia, é simplesmente pelo fato de que elas vivem o tempo inteiro buscando novas fontes de renda, vivem o tempo inteiro criando novos ativos, né, para que te traga retorno, para que gerem mais dinheiro ainda para o seu bolso e não consequentemente gerando gasto em cima de gasto. Ah, eu sei que eu vou ter um aumento de X, então eu já faço toda uma arquitetura ali financeira pensando não em economizar aquele dinheiro, mas muitas vezes em gastar a longo prazo. E as pessoas geralmente fazem isso o tempo inteiro, né? A felicidade que você recebe uma notícia de que vai vir um aumento é a primeira coisa que você coloca logo em sequência no seu pensamento, é de onde eu vou gastar esse dinheiro. Mas o principal erro de muitas pessoas é isso, é gastar sem saber onde e como gastar. Não é que você não deva gastar, mas que você possa gastar bem. E isso é algo que eu coloco em prática no meu dia a dia. Eu preciso gastar? Sim, eu posso gastar? Posso. Mas é a parte onde eu estou pensando um pouco mais além, onde eu estou investindo, eu estou criando fontes de renda, onde eu estou investindo meu dinheiro para que ele possa trazer mais retorno. E aí, onde você vai buscar se destacar além de outras pessoas. E não precisa de muito dinheiro. Se você já tem um pouco de conhecimento do mercado financeiro, você sabe que para comprar uma ação de empresa você pode começar com apenas R$4. Dependendo da empresa, até menos que isso, né? Mas falando de uma empresa boa, por exemplo, eu posso até citar um exemplo de uma empresa que custa em média R$4,50, que é a Sanepar, uma empresa de saneamento básico. Ela distribui dividendos, paga bons dividendos, é uma empresa de um setor perene e, consequentemente, você não precisa de muito para começar. Você só precisa colocar esse hábito em prática. Todo mês separar um valorzinho, colocar o hábito de se pagar em primeiro momento para depois gastar. E o que seria o se pagar? Pegar todo mês uma fraçãozinha ali, é R$50, é R$100, e investir em um ativo, né? E um ativo é aquilo que te traz dinheiro. Um passivo é sempre aquilo que vai tirar mais dinheiro ainda do seu bolso. Como, por exemplo, um carro, dependendo da situação em que você vive. O carro acaba se tornando um bem, mas consequentemente gerando um passivo com todos os custos de manter, manutenção, combustível, os impostos que são incidentes sobre o carro
Então, existe toda aquela questão, né? É um bem, mas que gera um efeito passivo e não um bem que gera efeito de receita que traz dinheiro para o meu bolso. A não ser que você seja um motorista de aplicativo, consequentemente, né? Aí o dinheiro destinado àquele veículo pode se tornar um investimento, porque você vai trabalhar com o veículo, você vai utilizar ele para o seu dia a dia. E aquela questão também de comprar um veículo que se adeque à sua situação financeira. Eu tenho um salário de 5 mil reais, eu vou comprar um carro que tem um custo de manter de 10 mil reais mensais? Eu vou comprar um carro de 300 mil reais, para quê? Para eu mostrar e postar fotos nas redes sociais por 2 semanas e depois ter que vender o carro? Ou a própria financiadora vir buscar o carro porque eu não consegui manter a parcela do financiamento? Então são situações adversas que você pode levar em consideração a parte racional e não só a parte emocional para que você não acabe se complicando. E aí falando, né, sobre a questão das ações e fundos imobiliários. Quando você investe em fundos imobiliários e ações, você está comprando um ativo. Independente do valor que você possa investir, você vai comprar um ativo. Esses ativos vão te gerar retorno de duas formas, através de dividendos e proventos, ou em uma aplicação até de renda fixa que gera juros compostos, né? Traz um rendimento mensalmente também. E consequentemente, toda vez que você comprar mais quantidade, mais retorno, possível retorno você tem. E consequentemente também uma possível valorização. Existem ações que se valorizaram 30%, 40% em 12 meses e consequentemente você pode até abraçar uma dessas oportunidades também. Imagine que você compre hoje uma determinada ação de uma empresa, você invista lá R$ 1.000 e ela se valorize 40% em um ano. Então os mesmos R$ 1.000 que você investiu já se transformaram em R$ 1.400, sem contar a possibilidade de receber dividendos ou até de um aumento, né, uma variação aí maior que isso. E é o que muitas pessoas que têm realmente riqueza, que buscam riqueza, fazem, coisa que as pessoas que têm uma mentalidade mais medíocre, mais voltada para a escassez, não faz. É a primeira coisa que você tem que pôr em prática. Vou te mostrar até um exemplo, né, do que você pode fazer mesmo sendo pobre, ganhando menos que um salário mínimo, ou até um pouco mais que um salário mínimo, 2 salários mínimos. Isso vai depender muito da sua situação. Eu vou fazer aqui um pequeno cálculo junto com vocês para que vocês entendam um pouco do que o efeito, né, a questão da paciência e o tempo pode fazer em sua vida. Imagina assim, que você é uma pessoa que ganha seus R$ 2.000 por mês, você não pode economizar tanto, mas lembre-se que para você enriquecer a longo prazo, você precisa ter paciência. Você precisa ter ciência de que o processo ele não é algo simples, a não ser que você vá nascer hoje e já nasce em uma família onde todo mundo é milionário e você é um herdeiro. Sem levar esse tipo de aspecto em consideração, consequentemente você não vai enriquecer fácil, né? E vamos ser sinceros, nascer herdeiro hoje em dia é algo bem difícil. Então, o processo de enriquecimento ele dá trabalho, ele é um processo de resiliência junto com paciência. Você vai começar com pouco, você vai, né, ter um pouco de dúvida, um pouco de receio de não atingir às vezes a sua meta, mas o tempo é essencial para que isso possa acontecer. Imagina que você, né, pode ser você sozinho, você e sua esposa, você e seu companheiro, você e sua família, todo mundo ali da casa, possam economizar em conjunto R$ 250 todos os meses. Você vai começar a economizar, vai começar a guardar o seu dinheiro montando o seu projeto de riqueza, de aposentadoria ou até mesmo de liberdade financeira. Uma coisa que é muito importante também, eu até deixo de observação. Sempre converse com seu parceiro, com a sua esposa, com seus filhos a respeito do dinheiro, da importância de saber lidar, de cuidar bem do seu próprio dinheiro para que você não sofra lá no futuro, né? Eu mesmo tenho uma filha e eu faço questão de incentivar ela de alguma forma hoje a economizar, dou dinheiro para ela, dou moeda e já sempre incentivo no sentido de que ela tem que guardar aquilo para um momento que ela realmente precisa utilizar esse dinheiro, como se fosse uma reserva de emergência. E ela, claro, só tem 4 anos de idade, mas eu sempre tento ensinar isso para ela e, claro, de acordo com que ela for crescendo, eu vou ensinar cada vez mais e mais ela a cuidar do seu próprio dinheiro e a dar valor também, né? Que querendo ou não é algo bem trabalhoso e difícil de conseguir hoje em dia. Ganhar o dinheiro muitas vezes pode ser fácil, manter o dinheiro ou fazer um bom uso dele é a parte difícil para muitas pessoas. E dando continuidade aqui ao contexto da questão de economizar e investir bem o seu dinheiro, sem precisar ser uma pessoa que ganha 10, 20 mil reais por mês, imagine que você e sua esposa fazem um projeto de pelo menos em 30 anos se aposentarem com um dinheiro bem investido, uma carteira equilibrada, uma aposentadoria para que vocês possam curtir da melhor maneira possível. Imagine vocês comecem hoje com R$ 250 e vocês têm um projeto de manter esse mesmo investimento durante pelo menos 25 anos. Você tem ideia de quanto que você teria transformado esse dinheiro? Quanto você teria poupado
e quanto isso teria se transformado investindo aí com um bom retorno, com retorno até dentro do que é possível, é o que eu quero mostrar para vocês, né? Imagine que durante 25 anos você e sua parceira ou você sozinho tenha guardado R$ 250 todos os meses, levando em consideração uma taxa de juros que eu digo até aceitável de 9,5% ao ano. Durante 25 anos você já vai ver o reflexo desse seu processo, né, de disciplina, desse seu processo de resiliência ao longo do tempo. Por exemplo, aqui você teria guardado R$ 75.250. Só que observe o seguinte, olha só quanto de juros, levando em consideração uma taxa de 9,5% ao ano, que é super fácil de conseguir isso hoje em dia. É muito mais fácil do que 15% ao ano, que já é uma coisa muito, talvez fora da previsibilidade, né? Aqui você teria ganhado R$ 212 mil só em juros. Isso eu estou falando de uma prospecção levando em consideração até renda fixa, sem expor muito seu capital a um investimento em renda variável, muitas vezes uma ação de uma empresa ou de um fundo imobiliário mesmo. Mas se você investir em ambas as opções de investimento, levando em consideração que você tem uma rentabilidade média de 9,5%, né, com os dividendos, até com a possível valorização, você durante 25 anos já vai ter acumulado R$ 287 mil. Ainda é pouco, né? Talvez pelo fato de que você só tenha guardado 250. Mas imagine que você tenha feito esse mesmo processo por 30 anos. Você continuou fazendo a mesma coisa por mais 5 anos. Aí, o seu patrimônio já se transformou em quase R$ 1.000 bilhões, começando com 250 e mantendo a consistência mensalmente. E claro, se você for levar em consideração o que pode acontecer dentro da renda variável, o seu patrimônio poderia ser facilmente o dobro do tamanho, né? O mesmo valor que você investiu de 250 em 25 ou 30 anos, poderia facilmente ter se transformado em R$ 700 mil, R$ 800 mil. Por quê? Quando você investe em renda variável, você tem aquela possibilidade que é uma valorização muito mais considerável. Na renda fixa, você tem um valor mais previsível de ter de retorno. Eu consigo prever que eu posso ter um retorno de até 9% no ano. Na renda variável, não. Na renda variável, eu posso ter um pouco menos desse retorno, que pode ser compensado com a valorização de uma ação, de um fundo imobiliário. Eu posso ter uma explosão de uma valorização muito elevada. Por exemplo, uma ação valorizar 40%, 50% em um ano. Tem ação que se valorizou até quase 100% em um ano. Eu vi o caso esses dias que eu estava estudando um pouco sobre algumas ações, algumas empresas, eu vi uma empresa que se valorizou 95% em 12 meses. Parece até algo fora do normal, mas isso aconteceu. Então imagine você ter uma ação de uma empresa que você comprou hoje, em menos de 12 meses ela se valorizou praticamente o dobro. Dobrou seu capital. Então é um potencial que as ações têm e fundos imobiliários têm um pouco menos porque se trata de uma volatilidade um pouco mais conservadora do que ações. E aí, consequentemente, seu patrimônio poderia, ao longo de 30 anos, se multiplicar, como é possível isso, né, através das ações, se multiplicar e ter se transformado até R$ 1 milhão facilmente. Isso é uma observação que deve ser considerada. E aí, consequentemente, o que eu quero deixar de lição para vocês? Que você pode começar com pouco, pode ser com R$ 250, pode ser até com menos, né? Você pode começar com 150 ao invés de 250. E claro, o que você vai perceber para você atingir o seu objetivo, você sempre tem que levar em consideração isso aqui, o retorno que você quer manter consistentemente durante todo o processo de investimento que você vai realizar, e isso aqui também, o tempo. O tempo eu acredito que é a coisa mais crucial para que o seu retorno seja considerado, né, e seja consequentemente também aumentado. Observe que investindo 150 por mês durante 30 anos você teria investido R$ 54 mil e teria 283 acumulado, onde 229 mil, quase 230 mil, é só juros que você recebeu. E se isso fosse durante 50 anos, já teria se transformado em quase R$ 2 milhões. Então vejam que o quanto você pode e o quanto você pode buscar ao longo desse período investir é uma das coisas cruciais e essenciais para você, né, atingir a sua meta primeiro. Por isso que eu falo, o pobre também consegue enriquecer a longo prazo? Consegue. É um processo mais demorado, né? Isso vai muito de pessoa para pessoa. Às vezes alguém consegue investir R$ 1.000 todos os meses, se for o caso, né, da sua situação. Então, durante 35 anos, isso aqui já vai ter se transformado em mais de 3 milhões. Se fosse em 20 anos, né, que é um prazo um pouco mais curto,
teria se transformado em quase 700 mil reais. Se fosse em 25, consequentemente já teria ultrapassado o milhão, né? Você já teria aí 1.150.000 reais aproximadamente, somando o seu investimento, que foi de 300 mil, mais 850 mil reais só de juros. E esse é o poder dos juros compostos, é o poder de você colocar o dinheiro para trabalhar para você e não simplesmente só ficar esperando talvez a sorte vir e te encontrar para que você possa ter uma vida melhor. É um processo simples e fácil? Não, não é. Vai te exigir paciência e vai te exigir resiliência também, consistência, ter aquela situação, aquela mentalidade de que você pode e você vai conseguir realizar os seus objetivos, mas sempre entendendo que o tempo é importante e você precisa ter paciência. E claro, só o fato de você já buscar comprar ativos que te tragam renda todos os meses, seja por centavos no começo, já te deixa à frente do que muitas pessoas não fazem. E isso não está diretamente ligado ao quanto elas ganham. Se você gostou desse vídeo, só peço que você deixe o seu gostei, compartilha comigo se você já está buscando a sua liberdade financeira, se você já começou esse processo, deixe aí seu comentário, vai ser muito interessante para que eu possa estar acompanhando, né, a sua caminhada também. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.